efetiva. Tá? Então, gente, obrigado aí por me ouvir até agora. A Alexandre está na área já. Eu vou tirar a minha tela. Vou agradecer o Alexandre, agradecer o Wanderson lá, presidente da Rio Águas, que prontamente também comprou a ideia e colocou aqui o Alexandre para falar com a gente. E aí vamos ouvir um pouco da experiência deles, e aí depois, tanto o Alexandre quanto eu poderemos receber perguntas. A ideia é a gente não passar de 11 horas, tá? Acho que para ser mais eficiente aqui no tempo de todo mundo. Então, a gente deve falar 15, 20 minutos, depois a gente ainda tem um tempo para pergunta e resposta. Vamos aí gerindo esse tempo da melhor forma possível. Alexandre, está contigo. Beleza. Meu som tá saindo direitinho? Tá funcionando? Tá legal. Beleza. Então, me apresentar aqui, que a maioria eu não conheço. Eu sou Alexandre Reis, eu sou engenheiro civil, trabalho na Rio Águas. Eu entrei na prefeitura em 98 como estagiário ainda, quando a Rio Águas foi criada. Passei pela SMAC, tive uma passagem também pela habitação, na iniciativa privada, e voltei concursado em 2008 para Rio Águas, e estou lá desde então, né? Primeiro eu queria agradecer também ao Felipe, a Patrícia, que também é nosso ponto focal, ao pessoal todo do IPP, né? O Leandro está sempre me ajudando também bastante, o Bruno, tive com o Bruno recentemente aí no IPP para ele me ajudar com um dos trabalhos que a gente vai mostrar aqui. Enfim, o pessoal sempre super solícito com a gente aí para desenrolar as dúvidas, né? Então, como é que começou, né? Como é que eu entrei nessa história? O nosso representante era o Nelson Lima, era nosso representante junto ao IPP até acho que 2019. Aí ele trocou de órgão, a gente ficou órfão de representante, aí eu fui indicado para participar. Aí, na época, eu fiz um cursinho lá no centro da cidade, que acho que muitos devem ter feito, para apresentação do CIURB, né? E me entusiasmei com a ferramenta e comecei a mexer, assim, por conta própria. Até então, na Rio Águas, ninguém usava. Aí criei um mapinha, uma aplicação. Eu trabalhava na diretoria de análise e fiscalização, que é obras particulares. A gente fiscalizava obras particulares. Então, a gente tinha uma parede cheia de processos, que quando a gente precisava saber se a licença estava vencida ou ia vencer, tinha que catar lá naquela prateleira os processos, e aí abrir, folhear aqueles, né, com mais de 100 páginas. Aí eu falei, pô, vou botar todas as informações que são pertinentes a cada obra no pontinho onde ela está acontecendo no mapa, que quando a gente precisar de qualquer informação, a gente vai ali e consulta. Né? Era uma coisa específica para menos de meia dúzia de colegas que trabalhavam ali no setor. Né? E aí o pessoal que trabalhava com a gente achou aquilo fantástico, né? A praticidade de ter a informação na mão em poucos cliques. A questão é que os colegas de outros setores achavam que aquilo, né, não ajudava em muita coisa para eles. Né? E ficou essa questão que eu vou falar também, que é a parte do engajamento de todo mundo, que acho que é a parte mais difícil dessa questão toda. Né? Enfim, eu montei a aplicação. A gente, na Rio Águas, a gente tem o nosso acervo técnico, que conta hoje com mais de 10 mil documentos, entre projetos, cadastros, estudos. E no nosso trabalho do dia a dia, por exemplo, vai ter alguma obra nova que vai sair, seja de drenagem ou de qualquer outra concessionária, eles têm que apresentar esse projeto na Rio Águas para ver se tem alguma interferência, e a gente tem que consultar para saber se já existe alguma coisa para aquele local. E dentro desse conjunto de documentos, uma boa parte, os mais novos, ficam num sistema chamado CISARC, que alguns devem conhecer, basicamente um banco de dados que não é georreferenciado, você pesquisa lá por ruas, enfim, várias maneiras de fazer busca para chegar nos documentos que existem para o lugar. Então, aí foi outro insight que eu tive, falei, pô, vamos tentar colocar os documentos georreferenciados da Rio Águas para dentro do CIURB também, que a gente não tinha nada disso, né? Na verdade, a maioria dos documentos não estão georreferenciados até hoje. Né? Na última reunião que a gente teve aqui, naquela questão do qual era a meta para 2022, eu botei que a gente queria, né, que é o meu sonho de consumo, é botar todos os cadastros no CIURB georreferenciados, e a gente está conseguindo caminhar bem nessa linha. Né? Então, eu vou compartilhar minha tela para começar a mostrar o que a gente foi fazendo. Né? Só que eu apoio um pouco aqui. Um minutinho.
Tá aparecendo a minha tela? Chegou, tá aqui. Chegou? Então, esse foi o primeiro mapinha que eu fiz, bem simples, com as nossas obras de particulares que a gente tinha na época. Eu fiz com os colegas que trabalhavam no setor. Nada mais é que colocar onde estava tendo empreendimento, a maioria Minha Casa Minha Vida, e aí você clica no local e ele tem todas as informações que tem basicamente na primeira página nossa lá do processo, né, que é o número do processo, qual é o projeto que tem para o local aprovado, quando ele termina, qual é o cadastro que tem para o local, os dados do requerente, enfim, a licença de obras com a validade dela, para ver se está vencendo ou não. Tudo que a gente consulta no dia a dia foi colocado aqui para facilitar. Então, falei para o pessoal, vamos salvar no favoritos e a gente vai lá e, né, rapidamente a gente tem essas informações que a gente fica procurando no dia a dia. Então, esse foi o primeiro passo que a gente deu no CIURB, né? E a segunda ideia era, como eu falei, georreferenciar os documentos. Isso a gente não sabia nem como começar a fazer, né? A gente conversava com o pessoal do IPP, eu fiz uma reunião, chamei o André Peixoto, do urbanismo, que já foi colega nosso da Rio Águas, né, que participou do GeoPAL. Eu convidei ele para ir na Rio Águas, com um grupo nosso lá, para a gente tentar ver como era o que eles fizeram para criar o GeoPAL, para ver se dava uma luz para a gente, para saber como a gente ia começar a fazer o trabalho. E aí, depois dessa conversa, eu lancei esse cadastro aqui como um piloto para ver como é que ia funcionar, se ia dar certo. Botei todas as informações que o pessoal achava pertinente de cadastro e de projeto para dentro do mapa. Então, assim, a gente tem aqui um PV, tudo tirado do projeto, do cadastro 23D 1376. E aí tem cota de fundo, qual é o material, enfim, tudo que é pertinente àquela rede, né? Mesma coisa, eu peguei um projeto, na época foi o Tingui, que estava em evidência, até a gente participou de algumas reuniões, o Vitor está aqui também, que eu vi que está aqui na reunião também, participou com a gente lá na SMH, lancei o Tinguizão, o projeto que tinha aprovado, da mesma forma que o cadastro, muda só alguns elementos de projeto para cadastro, mas enfim, com todas as informações ali, né? E aí mostrei isso para o nosso presidente atual, que é o Wanderson, que na verdade também tem que agradecer, apesar de não estar aqui, agradecer ele, porque ele foi o grande entusiasta disso. A gente teve 2 presidentes antes que a gente não conseguiu avançar tanto, né? Ele comprou a ideia de imediato e as coisas começaram a deslanchar. E, enfim, eu vou voltar depois a falar desse aqui, que esse aqui é o nosso carro-chefe da brincadeira, né, da história. Enfim, criamos essa aplicação, na verdade, esse piloto, e aí qual era a grande dificuldade? Era conseguir engajar os colegas dentro desse processo, né? O Marcos Cotrim, enfim, não quero ser leviano, esquecer de alguém, enfim, tinha uns 3 ou 4 colegas entusiastas do assunto, porém os outros não sabiam nem o que era CIURB, como é que entrava no CIURB, como é que fazia para entrar no sistema, enfim, tinha muita dificuldade. Então, a ideia foi chegar em cada diretoria e perguntar para cada um. Eu já fui da diretoria de obras, já fui da diretoria de projetos, como voltei agora, e já fui da diretoria de análise e fiscalização. Então, conheço um pouco de cada setor. Então, ficou mais fácil fazer essa troca. E fui criando ferramentas que ajudavam cada diretoria a ficar mais prático o seu dia a dia, como eu fiz lá na DAM. Então, dentro dessa ideia, conversando dentro da DEP que eu estou hoje, a gente criou um 746 que entrava dentro da DEP. No momento que ele passava para dentro da DEP, a gente tem uma colega lá que é responsável por controlar as entradas e saídas e os prazos. A gente botou isso no mapa para facilitar a vida. Aí nós temos lá 3 gerências dentro da diretoria de projetos, né? A gerência costeira, a gerência oceânica, a gerência da Guanabara e a de Sepetiba. E aí cada um cuida dos seus 1746, sempre relatando a Simone, que é essa colega que alimenta o sistema, e a gente vai ter todas as informações que tem lá no sisteminha do 746, só que só para dentro da nossa diretoria, né? Fizemos a mesma coisa com os processos. Os processos, na verdade, foi feito antes de ter o processo Rio funcionando efetivamente como está hoje. Aí separamos por gerências também, mesmo sistema do 746. E aí temos a nossa colega também, a Cris administrativa, que alimenta, toda vez que entra um processo e sai, ela alimenta a aplicação dentro do CIURB, né? E a gente coloca até também quando tem algum documento anexo, enfim,
Você pode fazer o download, o pessoal estava achando fantástico, você de casa está tendo que responder alguma coisa, poder abrir o documento, enfim. Começou a aumentar a aceitação do SIURB para o pessoal. Outra aplicação que a gente fez bem legal lá, o que acontece? Na diretoria de análise e fiscalização, quando entra um projeto de concessionária, os técnicos têm que ver se tem alguma interferência com a rede de drenagem. Então, eles faziam uma consulta que buscavam, primeiro, os documentos mais recentes dentro do CISARC. Se não encontrassem nada, iam dentro do nosso arquivo técnico, que tem documentos de 1950 em papel, aí tinha que procurar um por um para ver se tinha alguma interferência. O que a gente fez? A gente conseguiu jogar grande parte desse acervo para dentro do mapa, tudo num lugar só, que a gente chamou lá de consulta CISARC. Né? Aqui tem quase todos os documentos que são necessários para fazer a consulta. Os aéreos 1 para 2000, os arquivos áreas, que a gente chama que são os AutoCADs, né, os DWGs, que tem alguns cadastros, e à medida que você vai aproximando do local, ou pesquisa por endereço, eu acredito que a maioria, né, daqui que é do SIURB sabe como é que funciona, a gente clica na rua e ele aparece todos os documentos que tem para aquele local. O número do documento é esse aqui, né, 23, para quem não sabe, na Rio Água Zero, nomenclatura de cadastro. E à medida que você vai passando aqui, você tem todos os documentos para aquela rua. Isso aqui é o aero 1 para 10.000, que é o 286C. O 35 é um projeto. Um outro cadastro, que às vezes você faz um trecho da rua numa obra e outro trecho em outra contrato. Enfim, você tem todos os documentos para aquele local. Isso você buscava no CISARC. Os aeros, você busca em outro sistema, né? Na verdade, é dentro do computador. Os arquivos áreas. E os aéreos, você vai lá no arquivo técnico, que tem o Alexandre Jacques, que é o responsável por ele, que você faz uma consulta direta com ele, que ele busca o 286A35, por exemplo, hoje. Né? Então, a gente conseguiu juntar tudo aqui. Então, facilitou muito o trabalho do técnico que faz uma avaliação de uma interferência de concessionária. Né? Nisso que eu já falei, eu relatei duas aplicações que a gente fez para a DEP e essa aqui que a gente fez para a DAM, né, para outra diretoria. Em parceria com o João Paulo, que hoje é nosso suplente, né, entrou há pouco tempo com a gente aqui, ele, na época, trabalhava na diretoria de saneamento. E com o pessoal lá, ele desenvolveu uma aplicação no Survey. Eles basicamente, de forma assim, bem resumidamente, eles cuidam é a concessão de esgoto, né? Eles fiscalizam a Zona Oeste mais. Então, fizeram uma aplicação com todas as perguntas que, quando um técnico vai numa estação, para ele fazer um checklist do que tem na estação. Criou um surveyzinho, explicou para o pessoal como é que funcionava e botou para funcionar. Eu já vou mostrar ele aqui na frente também. Isso para a diretoria de saneamento. E para a diretoria de obras, a gente criou, esse é mais recente, duas situações. A primeira, que é a manutenção de rios. A gente tem um contrato todo ano, 3 contratos, na verdade, um para cada gerência, que é essas manchas de cores diferentes, para fazer dragagem dos canais. Esse contrato ele tem uma série de rios que são limpos obrigatoriamente e fica um valor para poder você fazer situações emergenciais, quando tem, por exemplo, uma tempestade que enche o rio de lixo, enfim, vai lá e faz uma limpeza que não estava programada. Né? E aí foi feito através do survey também, foi apresentado para o pessoal da diretoria de saneamento, eles marcam o trechinho do rio que foi limpo naquele contrato. Deixa eu pegar um aqui está mais bem preenchido, e está em fase de construção ainda. Não sei. E aí alimenta com as informações daquele contrato, né? Qual é a gerência, né? A área de planejamento, qual é o rio, o ano que foi feito o serviço, a data de início e de fim, a extensão que foi limpa. Em breve, o pessoal vai colocar qual foi o volume dragado naquele serviço e qual foi o custo daquilo. Porque toda hora a gente tem uma vistoria, seja com o prefeito, seja com algum representante local, aí o pessoal fala, pô, esse rio nunca foi limpo. Aí, a partir dessa ferramenta, que o técnico vai pelo celular, ele consegue saber se aquele realmente nunca foi limpo ou se em algum momento aconteceu alguma intervenção ali. A gente começou a preencher de 2020, desse ano para trás, né, e está sendo alimentado. Esse aqui está sendo construído ainda, e para frente, claro, vai continuar sendo alimentado.
E então, dessa forma, a gente conseguiu atingir as quatro diretorias que a gente tem lá. O próximo passo foi a questão do engajamento. A gente não conseguia que o pessoal usasse a ferramenta, entendesse a ferramenta. A gente ficava conversando muito com o Felipe, a questão de login para todo mundo, e aí, enfim, tem um login que é comum para todo mundo que o pessoal usa. A gente teve uma dificuldade no início que a gente foi quebrando ao longo do tempo. O que a gente pensou em fazer? Primeira coisa, eu montei uma apresentaçãozinha, que eu não vou passar ela, só vou mostrar em PowerPoint. A gente marcou um dia lá no Core, com o pessoal primeiro da diretoria de projetos, e apresentamos essas iniciativas que a gente tem para o pessoal de projetos, mostrando uma por uma como é que elas funcionavam, qual era o caminho para chegar nela. Passamos o login e senha para todo mundo, né? Aqui é o aplicativozinho do server de esgoto que o João Paulo criou na época, que também alimenta a ferramenta principal hoje, que eu já vou mostrar, mostrando que a pessoa podia consultar automaticamente não só as informações, como também baixar arquivo, né, que a gente colocava em anexo em PDF. Enfim, compramos o pessoal da DEP, no bom sentido da coisa, para usar a ferramenta. Então, hoje, lá onde eu e o João Paulo a gente trabalha, realmente está bem engajado, né? Eu consegui fazer um curso recente através do Lab, do pessoal do IPP, de Python. A gente colocou nessa turma que o Mandarino falou agora há pouco, mais 2 colegas para fazer o curso do ArcGIS Pro. Então, assim, está todo mundo começando a se envolver dentro do CIURB. Esse foi um dos caminhos que a gente tomou, fazer essa apresentação. Aí, junto com o pessoal da assessoria de comunicação, eu chamei a Carlinha, né, que é a nossa assessora, falei, cara, eu preciso que isso chegue para todo mundo, né? E a gente já, esse ano, começou a fazer um jornalzinho online da Rio Águas, né, mensalmente, que é encaminhado por e-mail para o pessoal. E aí a gente teve a ideia de colocar dentro do jornalzinho a informação da Rio Águas do que estava acontecendo, né, do CIURB. E aí criamos um QR Codezinho para cada uma dessas aplicações, disponibilizou o pessoal e, enfim, quem tivesse qualquer dúvida, que o pessoal já estava sabendo por alto, né, do que a gente passou, viesse conversar comigo. E aí começou realmente a ter demanda. Toda hora pinta alguém lá na sala, querendo saber como é que entra, ou como é que usa, como é que faz, e a coisa está andando, tá começando a criar um vulto maior de adeptos, né? Enfim, até por causa do tempo, eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui. Eu vou mostrar as 2 aplicações mais importantes que a gente tem. Eu passei rapidamente algumas. Vou mostrar rapidamente, mas tem 2 importantes. Eu vou mostrar as 2 recentes que estão em fase de construção, que é o do 746, que é a nossa meta para 2022. Me pediram para montar um painelzinho com os 746 que entram na Rio Águas, para a gente poder ter controle. Aí eu tive uma reunião com a Marina Lavini, lá no 746, ela começou a me disponibilizar semanalmente todos os chamados da Rio Águas, numa planilha de Excel, que a gente conseguiu jogar aqui para dentro do CIURB, para a gente poder ter o controle de como é que está sendo o padrão de resposta, o tempo de resposta, e qualquer um da Rio Águas tem acesso, né? Se alguém sentir que está tendo alguma dificuldade de algum setor, vai lá, conversa com o colega, enfim, vê o que está acontecendo. A gente está conseguindo trocar mais informações que antes só o cara que acessava o 746 no computador dele ia responder, ele que tinha que levantar, enfim, tirar dúvida com outros colegas. Dessa forma que todo mundo vê, se vê que o tempo está esgotando, vai naquele colega, conversa com ele. E aí, então, a gente montou esse painelzinho que tem, além das informações de cada chamado, um apanhado das respostas, do status, que é o que vai gerar a meta da Rio Águas lá no fim do ano. Da mesma forma, porém não é meta, a gente criou também um painel com os pontos críticos para o plano verão. Já começamos a montar para o plano verão do fim do ano. Quem alimenta os dados, na verdade, eu que alimento, mas quem fornece os dados é a Patrícia Montezuma, né, que tem várias reuniões também com o pessoal do IPP e com o pessoal do COR. Ela me passou os pontos e a gente montou esse painelzinho também para poder identificar e até pensar em ações corretivas mais na frente. Porque você, né, enfim, o pessoal também já deve conhecer bem, mas a gente vai filtrando a informação, vê quais são os problemas, quando é um local que tem mais pontos críticos, enfim, às vezes tem muitos pontos no mesmo local, você identifica que é um problema maior do que um problema pontual de um ralo entupido ou de qualquer coisa mais simples de resolver. Enfim, a gente vai buscando soluções e facilitar a visualização dessas informações para o pessoal lá da Rio Águas.
Então, a gente montou esse também. Isso foi feito agora, tem coisa de 2 semanas que a gente começou a montar esses painéis, né? E os 2 mais importantes, esse foi o que o Wanderson comprou, a questão mesmo do Silvio, que foi onde ele bateu o martelo, foi o laudo de vistoria, que é uma aplicação que toda a Rio Água está tendo que usar, né? O aplicativo da diretoria de saneamento, ele entra aqui, que são esses pontinhos redondos, né, digamos assim. Tem o geral, que qualquer um pode preencher, dependendo do tipo de vistoria, que são os alfinetes que tem ao longo do mapa. Tem aquele do rio que eu mostrei da obra, ele também está inserido aqui dentro, ó, também está aqui dentro, todas essas camadas foram colocadas dentro dessa aplicação. Tem uma aplicação que eu nem cheguei a mostrar aqui, que é da diretoria de projetos, quando faz um relatório técnico, também aparece aqui. Enfim, todas as vistorias que geraram alguma questão de drenagem ou de esgoto na cidade, fica nesse mapa, onde o Wanderson tem a possibilidade de mexer. Desculpa, ele está me ligando aqui agora. Deixa eu desligar aqui. Perdão. Enfim, todas as informações ficam dentro desse mapa, que para ele, para tomar decisão, é fundamental. Ele agora está mostrando isso para todo mundo. Ele vai para o campo, para uma vistoria, ele leva. Enfim, e todos os diretores estão usando também, até para programar, por exemplo, uma limpeza dos rios na frente, nos próximos rios. Ele vê se já teve limpeza naquele local ou não, e se não teve e tem uma demanda grande de pedidos, é acrescentado no contrato futuro, colocado numa programação futura, né? Enfim, como eu estou dizendo, são várias camadas aqui de vários aplicações que a gente fez, seja survey, seja via ArcGIS direto, é inserido nesse mapa que a gente hoje, eu até passei para os colegas, a gente tem isso no celular. Eu tenho uma pastinha aqui com atalhos para cada uma dessas aplicações, né? Indico todo mundo lá da Rio Águas ter para uma vistoria, ele vai e visualiza aquela informação. Eu estou passando muito rápido aqui, tá? Depois, se alguém quiser aprofundar, enfim, falar mais especificamente de alguma coisa, a gente fala em outro momento, tá? E o último, que para mim é o mais importante, que é onde eu quero chegar, é a parte do lançamento dos cadastros. Eu mostrei esse aqui, né, que foi o meu piloto, e esse outro aqui, que foi o meu piloto. O que o Wanderson deslumbrou lá? Ele perguntou para mim, Alexandre, quanto tempo você precisa para lançar todos esses cadastros aí da cidade? Eu falei, eu sozinho? Eu acho que vou precisar de uns 10 anos, cara, para poder lançar isso tudo. E aí ele falou, cara, a gente tem a Zona Oeste Mais, né, que é uma concessão que interage diretamente com o esgoto, e agora vai ter Águas do Rio, e vai ter também a Iguá. Por que a gente não pede para eles fazerem esse lançamento? Até porque as redes com menos de 600 milímetros de diâmetro, até que eles implantem toda a rede de esgoto, a manutenção é por conta deles. Então, a gente fez reunião com cada uma dessas empresas individualmente. A primeira foi a Águas do Rio, que tem um bloco da Zona Sul, que é esse aqui do lado direito. A gente criou uma portaria, esqueci de falar isso, a gente criou uma portaria de padronização de projetos para poder lançar eles georreferenciados. Quando eu lancei o primeiro, eu vi as demandas que a gente tinha, o que tinha que ser apresentado, porque antigamente era só planilha de dimensionamento hidráulico e o AutoCAD com planta baixa e perfil. Aí a gente começou a pedir que seja apresentado o Shapefile. E aí vem toda a padronização que foi publicada em janeiro desse ano, para a gente acabar com o passivo. Todo mundo que aprova projeto de cadastro da Rio Águas começou a ter que respeitar esse padrão e apresentar esse arquivozinho de Shapefile para a gente poder lançar aqui. Em paralelo a isso, a gente começou a conversar com as concessionárias, como eu estava falando, e passou essa padronização para eles e pediu que eles começassem a lançar. Fornecemos para eles os cadastros, né? Começamos com os cadastros, do mais recente para o mais antigo, para eles lançarem aqui. Como eu falei, a Águas do Rio começou em dezembro, meados de dezembro, e já lançou praticamente, graficamente, né, falando, a Zona Sul inteira aqui, né? Você tem Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Jardim Botânico, Lagoa, Flamengo, parte de Botafogo, centro, parte da Tijuca. Falta agora lançar aquelas informações que eu falei da tabela de atributos, que eles estão em fase de construção disso, né? Mesma coisa fizemos com a Iguar, que pegou o bloco de Jacarepaguá, Vargens, Recreio, e eles contrataram uma empresa, se não me engano, de Cuiabá, Topázio, de projetos, para fazer esse lançamento. E aí eles estão avançando de acordo com as áreas que eles vão fazer intervenção. Então, começaram com essa região aqui próximo ao Canal das Taxas,
e esse outro local aqui. Eles já estão começando a preencher, já vem com a tabela preenchida, né? Está faltando informações, porque muitos cadastros não têm, mas já vem com a tabela pronta. E a mesma coisa com as Oriente Mais. Ela já disponibilizou uma técnica que vai começar a trabalhar com a gente dentro da Rio Águas para lançar o cadastro de toda, enfim, da parte que compete à Zona Oeste, né? Que é a P5, basicamente. Esse trabalho ainda não começou, vai começar, acredito que semana que vem eles estão lançando isso também, né? Tudo isso que eu estou falando, na verdade, são essas as iniciativas. Tudo isso que a gente está fazendo hoje, por enquanto, está no âmbito da Rio Águas, né? Dentro do CIUB, está dentro só do grupo Rio Águas. A gente, em breve, quer começar a disponibilizar, a cada vez que a gente conseguir confirmar essas informações, disponibilizar para um público maior, né? Ontem eu tive um Lídio e com o Assis da Conservação, e aí mostrei alguma coisa para eles, enfim, dividir essas informações com elas, não compete ficar só com a gente. No futuro próximo, qual o objetivo? Principalmente com esse parte de cadastro. É que a concessionária apresente o shapefile dele, por exemplo, vai aprovar um projeto de iluminação. No curso de Python que a gente fez agora, né, eu e o colega lá da Rio Águas, a gente quer programar dentro do ArcGIS, fazer 2 botõezinhos. O cara vai lançar a rede dele aqui em cima da nossa, a gente vai clicar no botãozinho e ele vai envolver, mostrando que naquele ponto a linha da drenagem com a linha da concessionária se cruzam. E num segundo momento, você aperta um segundo botão e ele vai dizer se aquela rede de drenagem está batendo na rede da concessionária, para ele poder ter que fazer alteração no projeto dele. Então, toda aquela consulta que o colega hoje faz, de procurar um monte no acervo, um monte de documentos, em vários lugares diferentes, e aí pesquisar para poder ver se a cota está batendo ou não está batendo, no futuro próximo a gente quer resumir isso a apertar 2 botões, né? Um para achar interferência e outro para ver se eles são conflitantes ou não, né? Enfim, Mandarino, eu estou tentando correr aqui porque o tempo, né? A gente está com um monte de coisa e não consigo. Eu queria aprofundar um pouco mais em cada situação, mas infelizmente eu acho que, né, vai atrapalhar o tempo aí da reunião, né? Não, Alexandre, enfim, assim, basicamente. Tá ótimo, na verdade, assim, eu queria primeiro agradecer e parabenizar você e todos os colegas aí de Rio Águas. Acho que é bastante impressionante ver o quanto vocês avançaram. E aí eu acho que, assim, certamente algumas pessoas aqui querem conhecer mais e de uma solução ou outra. A gente pode abrir aí para quem quiser fazer uma pergunta. Já teve uma pergunta pelo chat da Tatiana da Cultura, que eu até já respondi por aí, mas vou falar para todo mundo, e foi mais geral. Foi sobre a possibilidade de criar usuários visualizadores. E sim, e aí o usuário visualizador ele tem uma vantagem que ele não tem a limitação de número de usuários que a gente tem para criar. Então, você pode ter mais liberdade. De qualquer forma, exige uma manutenção, criação de muitos logins e depois a gente sempre pede que mudanças de equipe, vocês avisem a gente para desativar login, coisas do tipo. Mas é possível, sim, criar usuário visualizador. Ó, a Jéssica está falando aqui que tem pergunta. Eu vou pegar só mais um gancho aqui na fala do Alexandre, que mais uma vez agradecer e parabenizar. Do 746 também é um caso interessante, né? O 746, o dado é georreferenciado, então o Alexandre recebe a planilha com latitude e longitude, consegue jogar aquilo no mapa. A 1786 usa basicamente exatamente o mesmo motorzinho que está por trás do buscador de endereços do CIURB, é o motorzinho que eles usam para mapear as demandas que chegam via 1746, definir uma latitude e longitude, que a partir daí dá para trabalhar no mapa, e como a Alexandre mostrou. Jéssica, está contigo aí, quer fazer uma pergunta? E depois, pessoal, se inscreve aí, fiquem à vontade. Oi, bom dia. Alexandre, eu tenho 2 perguntas. Uma é que eu vi no mapa, num dos mapas, acho que o que vocês passaram do CISARC para aí, uma malha, que eu acho que é a malha que vocês também trabalham para fazer com XREF de água e esgoto, a rede de água e esgoto. A minha primeira pergunta é se é realmente essa mesma malha e se vocês já têm a rede de água e esgoto
georreferenciada, porque é um trabalho que a gente está tentando fazer aqui, só que a gente está tendo muita dificuldade de limpar o arquivo, colocar as informações que a gente acha pertinente e também georreferenciar eles, porque eles vêm sem nenhum sistema geográfico. Essa é uma pergunta. Se vocês tiverem, se vocês podem disponibilizar para habitação, porque para a gente é de suma importância para execução de projetos. E a outra pergunta é que você disse que vocês criaram uma portaria de padronização de projeto. Eu queria saber o número dessa portaria, porque para a gente também é importante para poder solicitar os novos contratos que venha com essa padronização. Boa tarde, Jéssica. A portaria, deixa eu começar por ela, que é mais simples. Eu perdi ela aqui, peraí. A portaria número 1 de 2022, ela foi publicada no dia 14 de janeiro desse ano, no DO. Tá? Ele tem todos os layers que o projetista tem que seguir, tem todos os shapes que ele tem que apresentar, como tem que apresentar a tabela de atributos, está tudo explicadinho ali. E os projetistas, nesse começo, estão tendo muita... não é nem dificuldade a palavra, né? É falta de conhecimento. Mas eles procuram a gente lá, a gente senta com cada um deles, passa a explicação para eles, como é que tem que fazer. Porque a maior preocupação nossa era não só para os projetistas, como para os colegas dentro da Rio Águas. Era não mudar o jeito da pessoa trabalhar. Se a gente criar mais um dificultador, mais um lugar para ele botar informação, a pessoa fica um pouco aversa a repetir a informação em outro lugar. Então, a gente teve esse cuidado de não criar mais uma dificuldade, seja para fazer o projeto ou para inserir informação no nosso banco de dados. Né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, desculpa. A questão da malha é a da que vem do CISARC, foi tirada de lá, né, com os aeros. Eu acho que é a mesma que você deve usar, né, que você deve ter acesso. Quanto aos projetos, aos cadastros de esgoto e água, o que a gente tem, na verdade, é o que todo mundo tem, que é o do GeoVias, que a Zona Oeste Mais coloca lá. Né? O que a gente tem diferente disso é muito pouco material, que é da década de, acho que 70, 80, 90 no máximo, que fica dentro do CISARC. Esse material, para ser sincero, nunca nem mexi nele, porque ele é antigo e a gente está com um processo novo agora, como a gente tem acesso direto às concessionárias novas. Eles estão fazendo esse levantamento, além desse trabalho que eles estão ajudando a gente, né, estão fazendo levantamento do que tem em campo também. Então, a gente espera que, em breve, tanto a Iguá quanto a Águas do Rio também passem esse material para os GeoVias, do mesmo jeito que a Zona Oeste Mais já está fazendo. Né? Mas, se você quiser, a gente um dia pode conversar, né? A gente tem até reuniões agora semanais de outros assuntos. Se você falar qual área específica que você quer, a gente busca lá alguma coisa mais antiga para ver se te ajuda também. Tá? Mas não tem muita coisa. Porque para a gente é muito importante a gente identificar as adutoras da cidade. Até mesmo, um exemplo recente, a gente veio uma solicitação de urbanização de uma favela, Final Feliz, eu acho, se não me engano. E a favela está em cima de 2 adutoras enormes. Então, assim, nós não podemos fazer urbanização nessa área por conta dessas adutoras, fora as outras questões geotécnicas que tem nessa região. Só que, assim, para a gente saber isso, a gente tem que sempre consultar vocês. E aí vocês passaram, agradeço até o Wanderson, passaram todo o cadastro para a gente. Só que é isso, a gente olha na malha, vai lá, abre no AutoCAD, joga, georreferencia, cria uma coordenada geográfica para ele, joga no CIURB para ver, no ArcGIS, para ver se a área que a gente está trabalhando tem alguma interferência de adutora ou se tem rede de esgoto que a gente possa fazer ligação, enfim. Se já tivesse isso pronto, seria ótimo, mas tudo bem. Já vi que... Mas um dia a gente chega lá. Com certeza. Esse é o objetivo, um dos objetivos. Beleza. Obrigado, Obrigada, e parabéns pelo trabalho. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Jéssica. Na ordem aqui, o Rômulo levantou a mão e depois a Ana Paula se inscreveu pelo chat. Então, vou passar a palavra para o Rômulo da Coluna.
Bom dia a todos. Me ouvem bem? Me escutam? Uhum. Não escuta? Alexandre, parabéns pelo trabalho. Sabemos como que é difícil essa parte da questão do engajamento, da questão de a gente conseguir sensibilizar as pessoas. Aqui na Conlurb a gente já tem um trabalho de longa data e até hoje a gente tem muita resistência, mas a gente tem avançado aos poucos. Eu quero parabenizar pelo trabalho, muito legal, foi muito legal. Também aqui só dar umas dicas, e também até questão de conversar até para o Felipe, essa questão do 14746, Felipe, é algo que eu acho que a gente deveria pensar de que forma integrar isso no CIURB. Eu sei que já existe aquela camada no 14746, mas, porém, ela não... Por exemplo, aqui para a Conlurb, ela não atende a gente. Tá? Eu já tentei utilizar ela não atende, que existem algumas informações internas e que estão aqui, que a gente tem que tentar alguma forma de trabalhar essas informações para poder atender de forma, atender cada órgão de forma específica. Então, eu não sei, Alexandre, como é que vocês fazem essa atualização do 746. Aqui na Conlurb, eu desenvolvi um model, né, faz vários passos, onde eu só entro com a planilha de Excel e ele já atualiza tudo automático. Então, eu levo... O meu trabalho é baixar a planilha de Excel e colocar para o modelo ler, ele já faz todos os passos de forma automatizada. Isso é interessante, porque a gente aqui atualiza, a gente tem trabalhado com 746 no integrado ao CIURB, a gente atualiza e o sistema ele atualiza em menos de 1 minuto. Ele já atualiza toda a base do 746. Então, é só uma dica, não sei como é que vocês estão fazendo aí, mas se criar um modelinho que atenda a vocês, isso já faz tudo de forma automatizada, tá? Era isso, é só esse ponto, é só uma dica, realmente, eu não sei como é que vocês estão fazendo no trabalho de vocês, mas eu acredito que essa questão da integração com o 746 e o CIURB ainda é uma ferramenta que falta e que eu sinto muita falta de forma geral, e fica a dica para o IPP, para a gente poder tentar de qual forma poderia criar uma rotina para que isso seja feito de forma automática e para cada órgão, porque existe especificidades de cada órgão. E também a outra questão que você não sei se eu não entendi bem, e também outra dica, no campo, vocês fazem coleta e já utilizaram o Collector para poder fazer a coleta no campo, porque isso é uma ferramenta legal. A gente utiliza muito aqui na Conlurb Collector e ele funciona muito, muito bem no campo. Seria isso, é só mesmo as dicas e parabéns mais uma vez pelo trabalho. Obrigado. Rômulo, depois eu vou até te procurar, então, porque acho que talvez aqui não dê para aprofundar muito. Como é que eu faço hoje? Na verdade, essa demanda no 746 existiu tem 1 semana, 10 dias. Estou recebendo da Marina Lavini lá no 746 a planilha semanal da Rio Águas. Eu nada mais faço é formatar ela e diretamente dentro do CIURB transformar ela numa camada de feição, e aí eu já criei aquela aplicação que automaticamente ele vai atualizar, né? Porque, na verdade, ainda não fiz uma atualização. Toda sexta-feira ela manda a planilha e eu vou atualizar direto. Mas não é tão integrada quanto a sua. Eu fiquei até curioso para saber como é que você faz isso. Né? Então, pelo ArcGIS Pro, né, pelo desktop, você cria um modelo, aí toda essa formatação da planilha, ela já faz tudo automático. Então, você só entra com a planilha bruta e ela faz toda a formatação, já faz o georreferenciamento e já sobe para o CIURB. Entendeu? Entendi. É bem simples. Isso é legal, porque a gente ganha muito tempo. Eu achei que você tinha acesso direto online aos dados no 746. Não, a gente tem aqui pelo sistema interno da Conlurb. Eu consigo baixar a planilha, porque a gente tem um sistema aqui, o CAIS, eu consigo baixar a planilha, e aí eu entro com essa planilha bruta e ele atualiza automático no sistema. Entendi. É parecido o que a gente está fazendo. Então tá bom. Enquanto a gente usa o Collector, a outra coisa que você falou, a gente usa o Collector no laudo de vistoria, todos os técnicos vão para campo, vai com o celular
e faz a vistoria em loco, e depois, se quiser complementar no escritório, faz. Até amanhã, a gente tem uma base em Santa Cruz, do pessoal que trabalha na Bacia de Sepetiba, na diretoria de obras. Eu estou indo para lá fazer uma apresentaçãozinha para eles de como usar o Codector, né, para eles poderem, inclusive, alimentar também aquela manutenção de rios e o laudo de vistoria. Ah, legal, legal. Isso aí. Parabéns aí. Valeu. Legal, gente. Obrigado. Só aproveitando, assim, a gente tem um serviço, a gente tem uma réplica da base, também tem um serviço publicado com essa réplica. Mas, como o Romulo falou, tem algumas especificidades por órgão que e principalmente esse serviço, ele tem milhões e milhões, ele lê milhões e milhões de registros, ele é todo o banco no 746. Então, a performance no dia a dia de um serviço como esse é lenta. Então, a gente tem um outro serviço, que também é essa réplica do 746, que são chamados diários. São chamados que entraram no dia, tá? E tem ali também um que mostra atrasado. A gente pode depois dar uma revisada nessa leitura, nessa infra, a partir da demanda de vocês, e eventualmente também pensar em uma automação por órgão. A gente vai ter que fazer isso aos poucos, porque são muitos órgãos, é muita demanda, a base é muito pesada, os serviços ficam lentos, porque a base é muito pesada. E aí o Vinícius está colocando algumas perguntas no chat, mas aí eu vou, como a Ana já tinha se inscrito, eu vou deixar a Ana falar, qualquer coisa depois a gente responde mais o Vinícius aqui, mas eu estou escrevendo pelo chat também. Ana Paula, nossa ex-colega de PP, que está hoje em dia na Parque de Jardins. Ana, vai lá. Oi, gente, vocês me ouvem bem? Tá ouvindo bem? Tá. Parabéns aí, Alexandre, pelo seu trabalho. Obrigado. Eu acho, assim, que o maior desafio é realmente o engajamento. Concordo com você por N motivos, né? Às vezes não é por má vontade, às vezes é limitação mesmo. Por exemplo, na Fundação Parque Jardins, a gente conta com um quadro muito resumido, né? Muita gente para se aposentar, né? Pouca gente da casa mesmo, né? Então, enfim, é difícil mesmo o engajamento por N motivos, né? A minha pergunta é o seguinte, porque assim, deve ter aí, eu vou chutar uns 15 dias, que eu solicitei a publicação de um formulário que credenciados pela Diretoria de Arborização Urbana, lá da Fundação Parque Jardins, tem que preencher quando for fazer um plantio de árvore. Isso daí já foi feito porque no ano passado eu indiquei alguns técnicos para fazer um treinamento no CIURB, né? E um deles, ele realmente assim fluiu assim maravilhosamente bem, pegou as aulas do CIURB, fez um formulário e publicou. Eu quero fazer isso para outras diretorias. Uma que eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade é a recente diretoria que está voltando. Ela já existia, depois ela foi extinta, e aí agora ela está voltando, que é o de obras, né? Esse eu vou ter um pouco mais de dificuldade, mas eu quero também que o pessoal da obra, que costuma fazer vistoria, preencha o formulário, já o referencie e tal. E eu queria saber o seguinte, para fazer esses formulários que vocês fizeram, para poder já referenciar as vistorias de vocês, você contou com muita gente ou foi você? Como é que foi esse processo de elaboração de formulários? Queria saber mais sobre isso. Entendi. Então, Ana, como é que foi? Como eu falei na apresentação, eu já trabalhei em todas as diretorias técnicas dentro da Rio Águas, né? Só não trabalhei na de finanças, né? Mas nas outras eu passei por lá. Então, assim, eu conheço o dia a dia do trabalho de cada um e conheço bem os colegas, né? A maioria deles da Rio Águas. Então, assim, na hora de montar o formulário, eu já sabia qual era a necessidade de cada diretoria, né? O que o cara lá no campo, no dia a dia, durante uma obra ou durante um projeto, enfim, o que é importante para o cara, qual é a dificuldade que ele tem. Então, eu sempre puxava para isso. Eu escutava os colegas, o que eles entendiam, e sempre induzindo eles a saber se era aquilo realmente que eles precisavam. O primeiro passo para trazer eles para o lado de usar a ferramenta era assim, né? E aí eu sentava, na verdade, eu mesmo montava
com muita ajuda, principalmente do João Paulo, que é o suplente, que acredito que esteja na reunião, que é bem mais novo que eu, mexe muito melhor em todas essas ferramentas né, de informática do que eu. Tem um outro colega, o Marlon, também, que me ajuda bastante, né, para montar as ferramentas. Mas, basicamente, era fazer a estrutura do formulário e inserir. Alguns fez dentro do Survey Online, né, não sei se é assim que a gente chama, e alguns eu fiz através do XL Form, com uma boa ajuda também do Bruno Costa, do IPP, que eu esqueci de agradecer ele. E aí a gente montou. Basicamente, fui eu e o João Paulo, basicamente, né, que trabalha com a gente lá mexendo nisso. Né? E assim, é muito simples a ferramenta, né? Não sei se você já mexeu. Depois que você entende um pouquinho, não tem muito mistério, é bem simples de fazer, né? Assim, eu vou só falar rapidinho. Eu fiz um formulário que não teve uma adesão lá da própria diretoria que eu trabalho, que é de planejamento de projeto, porque nesse formulário, o que me explicaram foi o seguinte: olha, a gente precisa, quando for georreferenciar algum local que a gente vai fazer vistoria, que aceite muitas fotos. E, assim, existe uma limitação para isso, né? E é muitas fotos mesmo, tipo 20 fotos, né? E aí, as vistorias que, por exemplo, hoje, que o pessoal faz da diretoria que eu trabalho, eu mesmo georreferencio por geocodificação, né? Já é um conhecimento que eu tenho assim acumulado, né? Trabalho há muito tempo com geotecnologias e tudo mais, mas assim o ideal seria mesmo que esse processo de referenciamento fosse feito na vistoria, mas existe uma limitação e assim, uma reclamação que eu acho legítima, porque a gente mora numa cidade violenta, então já teve uma engenheira florestal que comentou assim: Ana Paula, não vou ficar pegando o celular lá em Quintino, tirar foto, tá doida? Né? Então tem essas questões também, não sei, com certeza você já deve ter escutado algo nesse sentido. Sim. E é compreensível, né? É compreensível. Mas era isso, assim, eu vou deixar a palavra para as outras pessoas. Obrigada. Nada. Então, isso que você está relatando, passei por isso, continuo passando, na verdade, né? Não acabou. Como é que eu fiz para tentar minimizar o problema? Na aplicação, a pessoa pode lançar a vistoria por ali e marcar o pontinho certinho no local dele. Então, a instrução que eu dou para os colegas lá foi para o campo, conseguiu fazer a vistoria no local, beleza, está feita. Se quiser editar, quando voltar para o escritório, em casa, pode editar. Se não der para fazer no local, não der para bater fotos, se der para marcar só o pontinho que você está, já fixa o pontinho ali e preenche depois. E no caso de não der, faz no escritório, preenche ele todo dentro do escritório, não tem problema nenhum. Então, assim, isso eu já escutei de muitos colegas também, e o jeito de passar por essa dificuldade é dessa forma. Aquele que eu mostrei do laudo de vistoria, que é o que está mais andando hoje, que tem aquele monte de pontos ali, se não estiver enganado, tem mais de 500 pontos de vistorias. Não foi feita todas por nossos colegas em campo. Na verdade, eu comecei a montar aquilo no início da pandemia, que a gente ficou todo mundo trancado dentro de casa, eu tinha acesso remoto a Rio Águas, eu pegava dentro do nosso sistema CISARC as vistorias. Eu comecei a fazer de 2020 para trás, né? Que foi, desculpa, foi em 2020 que eu comecei. Eu peguei de 2020, 2019, 18, 17, 16 e fui lançando durante a pandemia dentro de casa. Quando eu voltei depois da pandemia, eu já cheguei com aquele mapa pronto, cheio de pontinhos que, quando o pessoal via, falava: pô, eu não sabia, porque o que acontece? O nosso sistema ele não é georreferenciado. E drenagem, por exemplo, você tem uma chuva que alagou uma rua, e, às vezes, o problema não é na frente da rua, o problema é na rua de trás, porque o rio passa na rua de trás e a água não consegue chegar lá. Se você fizer a pesquisa no nosso sistema, que é um banco de dados, não é georreferenciado, você pesquisa pela rua que alaga e você só acha aquele ponto, você não acha o problema que está lá atrás. Quando você vê num mapa, vários pontinhos, seja na rua da frente, seja na rua de trás, você consegue identificar a bacia como um todo e ver que o problema... Né, você já teve várias histórias para aquele local. Então, eu acho que isso é um jeito de você tentar, dentro da expertise do trabalho de vocês, mostrar para os colegas a importância de fazer esse trabalho e deles usarem. Quanto mais alimentar, mais informação o gestor e os técnicos vão ter para saber que, enfim, eu não sei se a espécie de planta que vai usar, o local que vai plantar, enfim, mas vai te dar mais subsídio para você tomar a decisão do que deve ser feito. Outra coisa é fazer uma apresentação. Tipo, você monta o seu formulário, tenta inserir poucas vistorias com colegas que estão mais engajados e monta uma apresentaçãozinha e chama a turma para assistir.
que eu acho que quando a pessoa vê aquilo funcionando, você mexendo e você tendo a facilidade da ferramenta, a pessoa fala, pô, é tão simples assim? E aí acho que a pessoa assim, toma mais vontade de se envolver no assunto. Acho que é um caminho que vai te ajudar. Beleza. Obrigadão, Alexandre. Tem um comentário da Jéssica aqui que eu acho que se encaixa bem no caso de vocês também aí, né? Que o que fez toda a diferença também para a habitação foi a vontade dos chefes da pasta. E aí você como relatou como o empurrão do Wanderson foi essencial, que é colega nosso, servidor de prefeitura também, então isso sempre ajuda, né? A Tatiana também está parabenizando, então eu quero mais uma vez parabenizar o Alexandre. Exatamente, a Carla falando que para engajar é importante demonstrar o benefício. Eu acho que a apresentação de hoje até ajuda a gente nisso. A gente vai trabalhar para deixar ela disponível para vocês pelo site do CIURB, tá? A gente divulga isso depois por e-mail. E aí... não, tá. Estou tentando acompanhar o chat aqui, mas tá difícil falar e acompanhar o chat. Vou convidar os outros órgãos assim, que estejam interessados em fazer uma apresentação como o Alexandre fez hoje, que façam. O trabalho pode estar nos mais diversos estágios. Acho que o interessante é trocar as experiências. Tá? Não precisa ter 15 aplicações prontas, como o Alexandre mostrou hoje. Acho que o legal é trocar essas experiências aí. Trocar as dificuldades, trocar quais foram as razões de sucesso. Eu acho que isso é o ambiente de troca que a gente está querendo estabelecer nessas reuniões. Agradecer mais uma vez aí o tempo de vocês. A gente teve um quórum bom hoje, um quórum que está não está diminuindo ao longo da reunião. Acho que isso se deve também à apresentação do Alexandre. A gente reforça aqui a importância do papel de vocês como representantes, como elos com a gente aqui no IPP, reforça o pedido de manutenção do ambiente de vocês no CIURB, tanto em relação aos usuários, quanto aos itens, dados, se tiver teste, se tiver coisa que possa ser eliminado ou ser descartado. Reforça a nossa disponibilidade para contato, a questão do treinamento. Então, para fechar aqui, a ideia do CIURB Lab itinerante, essa visita nossa para fazer uma apresentação dentro do órgão sobre as possibilidades, a gente está à disposição. Vai lá no contato.ciurb@gmail.com para solicitar, a gente vai montar essa agenda. Tá? Os treinamentos também, vocês viram aí a Rio Águas fez treinamentos com a gente do CIURB.rio, do site, e também com o LabGIS UERJ, tá? E vai fazer mais, está ajudando muito eles a evoluir. Tá? Tinha mais um ponto para eu comentar, que eu, obviamente, já esqueci, mas eu acho que era isso. Tá? Não, acho que era isso, era convidar os órgãos também, então, pelo mesmo e-mail, falando com a gente lá no Contato com o CIURB, quem tiver a fim de fazer uma apresentação como essa e estimular essa troca, a gente agradece muito aí. Já deu 11h20, mas estava todo mundo interessado, eu não quis cortar. Mas se ninguém tiver mais nada para comentar por enquanto, a Jéssica também relatou uma coisa interessante aqui no chat, do recurso para comprar tablet, né, que foi importante. Se ninguém tiver mais nada a acrescentar agora, eu vou agradecer a vocês, a gente pode fechar a reunião. Depois a gente manda a ata, o vídeo e fique em contato. Beleza, gente? Beleza. Lembrando que está sempre as atas, Felipe, só para fechar aqui, as atas estão lá no site do CIURB. Isso, deixa eu mandar para vocês. Isso. Deixa eu mandar para vocês o link direto, porque o sítio online onde a gente bota a documentação do CIURB e vai botar, por exemplo, esse vídeo, não é o CIURB.rio, lá é o site de trabalho, o portal para trabalhar. Esse link que eu acabei de colocar no chat, vou colocar mais uma vez. Agradecer as palavras de todo mundo e transmitir, obviamente, para o Alexandre e para Rio Águas. Esse sítio aí é onde a gente está colocando documentos, vai colocar os outros materiais. Bem lembrado aí pelo Murilo. Valeu, gente. Bom dia para vocês. Bom dia a todos, valeu. Bom dia a todos, obrigado. Falou, bom dia. Parabéns. Valeu. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, gente. Bom dia. Obrigada. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Felipe. Tchau, tchau. Valeu, Carla. Tchau, tchau. Valeu, Raquel. Tchau. Foi ótimo hoje. Valeu, Romo.
Valeu, Felipe. Obrigado aí. Um abraço. Tchau. Um abraço.